continuando a aula passada, eu quero falar sobre um pouco da noção de incomensurável dos gregos e falar sobre pós-Dedekind, tá? Espero que dê tempo de falar isso. Pós-Dedekind. Dedekind é o nome de uma pessoa. Eu vi Dedekind. Poderia ser, né? Dedekind. Tá? Beleza? Tranquilo? Fala. Pô, eu queria só relatar um negócio. É que essa semana eu entrei numa turma de 6º ano e aí eu passei aquele vídeo do Hotel de Hilbert. E aí foi engraçado, porque eu não esperava as perguntas que eles fizeram. Sério? Na turma. Por exemplo, eu anotei aqui. Eu posso até falar, porque é muito pequeno, né? Aí eu fui pausando, né, e fui explicando algumas coisas. Porque eles são muito, muito novos, cara, assim, entendeu? Eu falei, pô, vamos tentar pra ver qual é. Aí... Qual ano? 6º ano. Assim, menino, 10 anos. Entendeu? Aí é engraçado, né, que eles chamam de tio-tio. Aí, pô, uma das coisas, né, que o menino levantou, mas foi mais uma curiosidade, ele falou, tio, realmente, na primeira parte do vídeo, o hotel ele tem que ser infinito, porque para fazer o que tem que fazer, o que o cara tá fazendo, né, de botar um no próximo quarto para ficar um quarto vago, se eu fosse finito, teriam 2 pessoas no mesmo quarto no final do processo. Cara, o menino falou isso. Aí foi bom, né, que dá até para levantar a questão, né? Eu até falei para ele, isso que você falou é uma coisa na matemática, né, que mais na frente a gente estuda, que é o princípio da casa dos pombos, né? Eu até falei, pô, foi super maneiro, né? Porque, pô, tudo menino assim, levado, né? E aí eles pararam e prestaram atenção. Mas tem muitos relatos assim. Bom, primeiro que é legal isso, porque ele está pensando de uma maneira diferente daquela usual de pensar infinito como um número muito grande, né? Ele está pensando realmente na distinção entre finito e infinito, que não dá para você pensar nas mesmas propriedades, na mesma qualidade, né? E essa coisa do menino levado, assim, tem muitos relatos assim, de quando você faz uma coisa diferente, às vezes aqueles alunos que usualmente são desinteressados se interessam. Várias pessoas já relataram isso, assim. Então, às vezes, os meninos são levados porque a matéria é muito interessante mesmo. Pois é. Eu achei assim, engraçado. Aí depois quando vem aqueles infinitos passageiros nos infinitos ônibus, né? Aí o menino até pergunta assim, professor... Isso no município? Não, numa escola mesmo. Não é do município, não. Particular. Não, você tá no estado, né? Todo estado. Eu fui visitar. Aí eles chegaram, né? E aí quando teve essa coisa dos infinitos ônibus, né? Infinitos passageiros. Aí teve um menino que perguntou assim, professor, mas se um ônibus com infinitos passageiros ocupa infinitos quartos, não pode ter outros ônibus com infinitos números, com infinitos passageiros, porque já se esgotou. Né? Aí, caraca, despertou, porque aquela ideia de que existem infinitos maiores do que outros, né? E assim, aí os meninos até no final falaram assim, meu Deus do céu, a nossa cabeça fica tontinha, professor. Tio, né? Tio, na verdade, tio. É pra tontinha mesmo. Mas assim, foi super. Eles prestaram atenção até o final, assim, né? Você entra na turma e vê assim, uma turma super bagunceira. E aí no final do vídeo, assim, no meio do vídeo, eles quietinhos, prestando atenção, fazendo várias perguntas desse tipo. Entendeu? E foi bacana. Mas Pedro? Eu queria perguntar se você tinha falado de números reais, de pós-Dedekind. Aí eu estava lendo um texto do Bortolozzi, onde é que se aplica os números irracionais. E aí eu vou escrever sobre isso também, pretendo escrever sobre isso. E aí a minha dúvida é uma pergunta assim, os reais existem? Porque a impressão que eu tenho é que não existe. Eu estou fazendo uma pergunta, porque existem os números reais? Não, eu acho que existe como qualquer outra coisa em matemática, né? Existem números naturais? Não, sim, mas aí os naturais eles conseguem, entre aspas, colocar no mundo real para contar e tal. Os racionais eu fico com uma dificuldade muito grande para
tentar mostrar para o aluno para aplicar aquilo, para ele aceitar, até eu mesmo aceitar, porque é muito difícil para eu aceitar assim. Então, mas essa pergunta você tem que pensar assim, existe em que sentido, né? Quer dizer, o critério de existência matemática existe, porque para uma coisa existir matematicamente, ela tem que ter uma construção matemática formal, né? Assim, agora, a discussão que é importante é justamente, eu acho que a pergunta está relacionada mais assim, se... assim, que às vezes a gente fala concreto, mas eu acho que é mais uma ideia de ser sensível, no sentido de ser assim, sensível dos sentidos mesmo, ser acessível aos sentidos humanos, né? Assim. E para dar conta a gente vai falar de medida, né? Para dar conta do problema concreto da medida, ou do problema sensível, basta os números racionais mesmo, porque quando você vai medir uma coisa concretamente, você vai botar uma régua lá, não vai aparecer raiz de 2, não vai aparecer. Mas a dificuldade do ensino, que é uma coisa que eu quero discutir hoje, é justamente esse fato, de que os números reais, eles precisam existir para dar conta de uma necessidade de consistência formal, beleza? Da matemática, né? Para isso que eles precisam existir. Agora, acho que a importância da sua pergunta é assim, como trabalhar isso no ensino, né? Pois é, porque até no próprio computador, né? O artigo estava falando do computador, ele não trabalha com ideia de número racional, né? Ele dá uma aproximação de não sei quantas casas. Exatamente. E aí, beleza, mas também não trabalha. O número real só existe na matemática, eu acho. Assim, a princípio. Tá pensando não sei, física eu não sei responder. Eu não vejo, isso que eu tô pensando. Oi? Mas você vai pegar, por exemplo, já deu outro nome, porque se você não consegue, digamos assim, no mundo real, outro nome que não na verdade eu não sei de onde vem esse nome, mas... Se você pegar uma reta, se você pegar um triângulo de lado 1, você consegue descer lá e contribuir cair lá, mas da vida real, né? Você pegar um quadrado lá de lado 1 e tá do lado diagonal, cadê a raiz de 2 aqui? O cara não vai achar a raiz de 2. Não vai achar. Mas matematicamente eles existem. É difícil você mostrar isso. É difícil mostrar, mas eu acho que esse exemplo que o Rodrigo falou agora é importante para mostrar a gente, porque para discutir isso, como é que mostra, uma discussão que é anterior a essa, qual é o objetivo de ensinar matemática. Eu defendo, assim, entusiasticamente, que não é ficar preso ao mundo real. Porque para ficar preso ao mundo real, não precisaria nem ter escola, assim. Então eu defendo que um papel importante da matemática é ter essas viagens. Claro. E esse exemplo que o Rodrigo falou mostra isso, né? Assim. Sai muito do padrão, né? Do comum, porque você está acostumado a chegar, dar a matéria, né? Fazer aquela coisa bem tradicional na matemática, se faz muito isso ainda hoje, que é chegar, definição, propriedades, exercícios. Né? Isso. Caraca, foi diferente, né? Cheguei lá, hoje a gente vai ver um vídeo. Vai ver um vídeo, vai ver um... Pô, mas em matemática tem vídeo? Tem. Nem isso, gente. Mas em matemática eles veem vídeo em biologia, vê vídeo em história, geografia. Usa muito vídeo. Exatamente. Célula, essas coisas. Aí tu chega assim, na aula de matemática a gente vai ver um vídeo de matemática. Aí todo mundo, caraca, tem? Tem, né? Isso. Fala. Eu vou fazer uma pergunta. Se os números existem, reais existem, se eu encontrei eles não existem? Se você escreveu e não existe, por que Sim. Então, por isso que eu falei, matematicamente eles existem. Mas por que eles não É uma existem? questão da materialização, acho que No concreto, porque aí se a gente for discutir essa questão do concreto profundamente, a gente vai esbarrar na discussão se o universo é quântico ou não. No fundo é isso, concordo. Porque tá claro isso para todo mundo que eu estou falando. Na coisa do concreto você vê se matematicamente eles existem, porque você pode, na matemática, você pode pegar coisas tão pequenas quanto você queira, né? Então, a ideia de incomensurável, sobre a qual a gente vai falar mais hoje, ela tem a ver com a possibilidade de matematicamente você tomar grandezas tão pequenas quanto se queira, beleza? Agora, essa discussão do concreto, a pergunta é assim,
E no mundo, no universo mesmo, você consegue pegar coisas tão pequenas quanto você queira? Essa discussão esbarra na discussão da física quântica, né? Porque a física quântica diz que não, você não pode pegar, existe um tamanho mínimo, existe um intervalo de tempo mínimo, que é aquele tempo de Planck. Cara, o simples fato de você ter, você falou assim, não sei se existe na física, né? A física vai com umas coisas muito loucas, mas a gente tem uma certa, a gente se prende muito ao concreto. Ao empírico. Pra gente, exatamente, pra gente uma coisa se você teoriza, mas você não consegue encontrar, então ela existe teoricamente, na prática ela não existe. Aí, então na matemática existe qualquer coisa que eu diga que existe. Então, exato. Então, a diferença, essencialmente, falando muito simplificadamente, uma diferença importante entre matemática e física é que para uma coisa existir matematicamente, ela só precisa existir teoricamente. Né? E para você validar alguma coisa fisicamente, você precisa de uma comprovação empírica. A matemática interna, né? Exatamente. A validade da matemática é interna. Né? Ela só precisa... uma verdade é válida matematicamente se ela pode ser estabelecida pelos seus próprios critérios lógicos. Né? Nas outras ciências ditas exatas, né, como física, química, além disso, você precisa ter que é com o empírico, né, com dados empíricos. Entendeu? Então, as teorias físicas, elas são consistentes matematicamente, mas aí a questão é se elas são fiéis à empiria, né? Assim, então, a mecânica clássica newtoniana era consistente matematicamente, mas ela resistiu à experiência empírica até 1905, mas o que determinou isso? Foi os instrumentos de observação ficarem mais precisos, né? Então, até então, quando a gente tinha uma limitação nos instrumentos de observação, né, ela era também consistente empiricamente dentro daquele limite que a gente tinha, né, para observar, medir as coisas. Né. Agora, a matemática não, ela só não precisa disso, né, certo? Agora, a discussão que o Pedro está trazendo é outra ainda, é o sentido de concretude. No sentido assim, quando a gente está falando do ensino, então o que está em jogo não é a natureza quântica ou não do universo, mas é a acessibilidade na escola, né, das pessoas, dos alunos com instrumentos, para poder ter experiências. Quer dizer, a gente não consegue, com esses régua, que são acessíveis a uma pessoa que não seja na NASA, para ter uma experiência sensível com números reais. A experiência que a gente pode propiciar na escola não é concreta nesse sentido do sensível. Ela é teórica. Beleza? Quer dizer, a gente pode mostrar, por exemplo, teoricamente, que para que valha, por exemplo, o teorema de Pitágoras, a diagonal do quadrado de lado 1 não pode ser uma fração. Tá? Essa é uma necessidade, é uma experiência teórica que a gente pode propiciar na escola básica. Tá certo? E que eu defendo, como eu falei, que o que a gente faz na escola básica não deve se limitar ao concreto, nesse sentido. Né? Mas isso, obviamente, é uma discussão importante, porque isso traz uma dificuldade. Né? Quer falar? Não entendi, na verdade. Se algum mental você tivesse como, se couber também, fazendo um pouquinho, Caio, ficar de novo aquele negócio lá dos quadrados lá que pode ficar porque eu fui estudar aqui em casa e não fez o menor sentido pra mim. Como você estava falando, eu estava faz todo sentido. Quando eu fui em casa, eu falei, cara, aqui tá tudo aqui. Bom, se não der tempo, depois eu falo com você, mas eu ia até perguntar que eu não lembrava se eu já tinha feito aquilo ou não. Então já. Tinha foi no finalzinho da aula, você pode, faltava 5 minutos pra acabar a aula. Na hora, eu juro que eu estava entendendo, mas quando eu cheguei em casa, eu não entendi mais nada, entendeu? Então eu acho que eu não entendi mesmo. Beleza, então olha só, olha a discussão da aula de hoje, que eu quero tentar chegar em DD15, tá? DD15, algumas pessoas falam DD15, mas não é, DD15 mesmo, tá? Porque é alemão, então esse item são de itens. Então, a gente vai, recapitulando algumas coisas que a gente já falou nas últimas aulas, hoje que a gente vai se ater na discussão por um lado,
dessa passagem de contagem para medida e, como a gente já falou várias vezes, o que está em jogo nessa passagem é o lugar da unidade, né? Certo? Então, quando a gente passa, isso só recapitulando uma coisa que já foi falada aqui várias vezes, né? É que quando a gente passa de situações de contagem para situações de medida, o que está em jogo é a possibilidade de subdividir a unidade, né? As situações de contagem são caracterizadas por a gente não admitir subdivisões da unidade. Então, quando o que a gente está chamando de problemas de medida são os problemas nos quais a gente admite a possibilidade de subdividir a unidade. E essa possibilidade de subdividir a unidade, como a gente falou na aula passada também, nos leva ao caso comensurável e ao caso incomensurável, tá beleza? Que é a história do quadrado que a Camila está falando, que se der eu posso repetir. Mas alguém tem dificuldade com isso também, acharam? Ou não? Sabe o que é que eu estou falando, né? Tá, aí a gente vai menos. Sinceramente, você pode mandar primeiro. Tá. Aí eu até tenho todo bonitinho na tag, eu posso mandar mesmo. Tá beleza? Certo? E aqui já tem uma discussão que eu acho que é importante para a escola. A gente vai falar mais, tentar falar mais especificamente dessa questão na escola, né? Mas aqui tem uma discussão que eu acho que é importante na escola, que eu acho que eu já falei também na aula passada, que é o seguinte: você intuitivamente, quer dizer, para mim pelo menos, é muito mais intuitivo que não existam grandezas incomensuráveis que existam, né? E o que a gente prova é que as grandezas incomensuráveis não só existem, como são a maioria. Tá legal? Tá claro isso para todo mundo? Isso a gente já discutiu nas aulas anteriores. Então, isso já é uma questão crucial para a escola, né? Como é que a gente... Eu acho que provocar mesmo essa discussão, de alguma forma, é um caminho interessante, né? Assim, provocar essa discussão do estranhamento, né? Eu acho que a gente não deve evitar o estranhamento na escola, deve trazê-lo para a discussão. Então, essa questão que parece muito, para mim é muito contra-intuitivo, que haverá situações nas quais eu não consiga um ponto de subunidade comum. Tá legal? Né? Beleza? E tem situações mesmo, por exemplo, uma situação que eu acho que é interessante, que tem a ver com isso, de comensurabilidade e incomensurabilidade, é a questão dos anos bissextos. Vocês já se ligaram nisso? Que é o seguinte: por que tem ano bissexto? Porque na verdade o dia não cabe no número inteiro de vezes dentro do ano. Beleza? Quer dizer, o ano, o que é o ano? É o período de translação da Terra em torno do Sol. E o dia é o período de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo. Beleza? E não tem nenhuma razão em gravitação para que uma coisa tenha alguma relação com a outra, né? Então, na verdade, o ano não é múltiplo inteiro do dia. Então, essa parada do ano bissexto é para corrigir esse erro, né? Quer dizer, esse erro, essa diferença. Só que aí tem várias paradas lá do ano bissexto, né? Vocês sabem o que é, né? Que é de 4 em 4 anos, mas se não for múltiplo de 100, vocês sabem o que é que eu estou falando? Tipo, 2000 não foi ano bissexto, mas
é uma coisa Acho que assim. é múltiplo de 100, não de 400. É múltiplo de 100, não de 400. Então, essas correções são correções cada vez para obter uma precisão cada vez maior. Tá legal? Então, a pergunta é, a gente sabe que o dia, que o ano não é múltiplo inteiro do dia. Aí a pergunta é, o ano é comensurável em relação ao dia? Se ele não for comensurável, e essa teoria nos diz que a probabilidade 1 é de não ser comensurável, então a gente, para ter um ajuste perfeito, a gente usaria ficar fazendo essas coisas infinitamente. Entendeu? Isso tem a ver, esses ajustes de 4 em 4 anos, 100 em 100 anos, tem a ver com ser comensurável ou não. Tá claro? Porque se você chegasse assim, por meio desse método, eu não sei de cor, mas acho que é isso, né? Que é de 4 em 4 anos é ano bissexto, só que se for múltiplo de 100 não é, e se for múltiplo de 400 é. Né? Se por meio desse algoritmo, sei lá, a gente conseguisse corrigir exatamente, né, a diferença, quer dizer que o ano e o dia são comensuráveis, porque você conseguiu uma subdivisão, uma subunidade comum, certo? Então pode ser que a gente faça uma correção que é muito próxima, beleza, mas que também não é exata, beleza? Então se eles forem comensuráveis, como eu falei, a probabilidade 1 de que, se eles forem incomensuráveis, eu nunca vou conseguir, eu terei que continuar infinitamente fazendo ajustes como esse. Ficou claro isso que eu estou falando? Isso é uma discussão que pode ser feita no ensino médio, por exemplo. Dá para tipo fazer, eu estou fazendo rápido aqui, mas dá para fazer a conta. Entendeu? Beleza? Estou falando que lembra que tem tipo hashtag fica a dica, porque tem um trabalho, né? 4, sei lá, 3, que é para um dos trabalhos aí que é para fazer alguma coisa em sala de aula. Então, isso aí acho que é uma coisa interessante, né? Essa discussão de comensurabilidade com ser ou não intuitivo e a gente pensar em situações. Aí tem o livro que o Pedro mencionou, do Humberto Bortolozzi, da UF. Vocês já viram esse livro? Que ele traz situações assim que fala de números irracionais. Né? Esse livro tem em PDF, inclusive. Eu posso até botar, se alguém me lembrar depois, eu posso botar no mundo. Esse livro Viu antigo? tem um livrinho, assim. Não sabia. Você só pode dizer o nome para poder te lembrar, para você saber quem é a pessoa. Se vocês me lembrarem, hoje à noite eu ponho lá no muro. Esse é de graça, não vou nem estar planejando. Tá? Beleza? Tranquilo? Bom, então tem isso aqui, né, que a gente vai discutir hoje. E por outro lado, tem, tipo assim, a formulação disso que eu coloquei aqui, né, a formulação disso aqui, dessa questão na matemática contemporânea, beleza? É essa passagem de que para R. Tranquilo? Certo? Então, essa passagem de Q para R, ela tem a ver justamente com a noção de medida. Tá claro? Tranquilo? Certo? Por quê? Então, como eu falei na aula passada, essa passagem aqui é uma passagem topológica, não é uma passagem algébrica. Porque o que está em jogo nessa passagem é a ideia de completude, sobre a qual a gente vai falar muito a partir da aula de hoje até o final do curso. Essa ideia de completude é a ideia crucial para a gente caracterizar R na matemática contemporânea. E essa ideia de completude, né, ela tem a ver com a ideia de incomensurabilidade. Então ela é uma formulação na matemática contemporânea para a ideia de incomensurabilidade. Tá claro? Tá beleza?
E essa ideia de completude, ela pode ser descrita na matemática contemporânea de muitas maneiras equivalentes. Tranquilo? Certo? Beleza? Uma delas, e um objetivo nosso, para vocês ficarem atentos assim, um objetivo nosso a partir da aula de hoje vai ser entender essas maneiras equivalentes de descrever a noção de completude e as suas consequências em diversos dos teoremas que nós vamos começar a ver daqui para frente. Os teoremas que falam de convergência de sequência, de continuidade de funções, de derivadas, integral, todos eles são profundamente dependentes dessa noção de completude. Tá claro? Beleza? Tá? Então, esse vai ser um enfoque importante para essa segunda parte do curso. Tá? Entender a noção de completude, suas diversas formulações equivalentes e suas consequências nos teoremas importantes da análise real. Tá legal? Então, quais são essas formulações equivalentes? Essas formulações equivalentes são, por exemplo, uma maneira de dizer que R é completo é dizer que todo conjunto limitado superiormente tem um supremo, que é o famoso axioma do supremo, né? Outra maneira equivalente, então essa é uma maneira de dizer o que o axioma do supremo quer dizer. Ele quer dizer que R não pode ter buracos, porque se existissem buracos, o lugar onde estaria o supremo poderia ser um buraco. Então, poderia acontecer de um conjunto limitado superiormente não ter um supremo. Tá? Então, isso seria exigir que todo conjunto limitado superior tenha um supremo, é uma maneira de exigir a completude. Tá claro? Outras maneiras, de você dizer, por exemplo, que toda sequência de Cauchy é convergente, que a gente vai falar nas próximas aulas. Dizer que toda família de intervalos encaixantes tem interseção não vazia, coisa que a gente vai dizer na próxima. São todas maneiras equivalentes de dizer que não pode ter buracos. Tá claro? Beleza? Tá? Bom, então, na verdade, essa passagem aqui de Q para R, na matemática, na nossa matemática contemporânea, a passagem de Q para R, ela tem a ver, vou até botar na mesma cor aqui, ó. Essa passagem aqui, ela tem a ver com essa passagem aqui, tá claro? A passagem do caso comensurável para o caso incomensurável, tá claro? Certo? Porque as magnitudes ou as grandezas comensuráveis, elas podem ser, que a gente vai falar disso um pouco mais agora, elas podem ser, a razão entre elas pode ser representada por uma razão entre números naturais, que são as frações. Tá tranquilo? Tá beleza? Certo? E as grandezas incomensuráveis, a proporção, a razão entre elas, não pode ser representada por uma proporção entre números naturais. Tá legal? Essas ideias, assim, a princípio, estão claras? Tá? Então, hoje, na aula de hoje, eu quero falar disso um pouco, nos inspirando na matemática grega e depois começar a falar, começando por Korteweg, mas das formulações desse problema na matemática contemporânea ocidental. Tá legal? Tranquilo? Certo? Só uma observação importante que é assim, por que eu estou falando que eu vou falar disso aqui inspirado na matemática grega? Porque se a gente fosse falar, tipo, segundo a matemática grega mesmo certinho, eu não poderia escrever nenhuma simbologia, por exemplo, né? Teria que ser aquela abordagem retórica, né? Toda aquela questão que eu não conseguiria fazer aquilo que é super difícil. Tá beleza? Certo? Então, mas por que eu vou falar inspirado na matemática grega? Porque eu quero pegar algumas ideias da matemática grega que eu acho que são importantes de ser resgatadas porque nos ajudam a entender melhor esse problema, beleza? E discutir essas ideias de forma meio, como eu falei, inspirada e não com a preocupação de ser fiel à maneira como os gregos
lidado com as ideias. Então, uma inspiração da matemática grega mesmo, não é uma reprodução, assim, que eu vou fazer hoje. Tá? Mas é só porque eu não conseguiria, senão a gente poderia fazer, certo? Um dia eu vou estudar isso para dar um curso de análise todo assim retórico. Tá? Beleza? Certo? Então, uma coisa importante sobre isso que eu estou falando, por que eu estou defendendo que isso é importante? Isso tem a ver que, por exemplo, quando a gente, isso tem a ver com uma questão epistemológica que é o seguinte: a categoria teorema não mata a categoria problema. Então, um teorema é uma forma de resolver um problema, mas isso não diminui, isso não elimina a potência daquele problema, certo? Isso a gente pode pensar, por exemplo, em beleza para falar isso, né? Mas a gente não vai entrar nesse mérito também aqui hoje, beleza? Então, o que é relevante para a gente em educação, que deve ser, pelo menos que eu defendo, que deve ser relevante para a gente em educação matemática, é a gente aproveitar a potência dos problemas e não deixar que as soluções eliminem essa potência do problema. Tranquilo? Então, quando a gente, no nosso caso aqui, quando a gente está falando da construção de R, beleza? Se a gente segue uma abordagem, que é uma abordagem comum em diversos livros de análise, que é simplesmente chegar e falar assim, R um corpo ordenado completo, ponto, vamos adiante, a gente está eliminando toda a potência dos problemas que engendram essa discussão. Que a gente está botando um tampão nesses problemas e passando para frente. Tá legal? Beleza? Então, o que eu defendo que é importante em recuperar a inspiração na matemática grega e discutir ao mesmo tempo a matemática contemporânea é não desqualificar a potência dos problemas que engendram essa formulação aqui. Tá claro isso? Beleza? Alguém quer discordar? Ou alguém não entendeu? Entenderam o que eu falei? Não? Ah, tá. Alguém quer comentar alguma coisa ou não? Isso é completamente coerente com tudo que você tem feito nas então, aulas até agora. Sim. Então, ótimo. Então tá claro. É coerente. Que bom, não. Fico feliz que eu ia tentativa sempre essa. Tá legal? Bom, então qual é uma coisa importante na matemática grega que eu quero me inspirar aqui? É a distinção entre número e grandeza, que a gente poderia, às vezes, chamar de magnitude, tanto faz, vou chamar de grandeza, tá tranquilo? Essas ideias que eu estou falando não são ideias que têm definições precisas de acordo com os critérios de rigor nossa matemática, né? Então, não vamos nos preocupar em definir muito essas coisas. Mas o que é um número para a matemática grega? Essencialmente é um número de contagem, é aquilo que nós entendemos hoje como um número natural. Tá legal? Na verdade também não é bem isso, porque para os gregos um número é uma coleção de unidades. Então o 1 não era um número, o número era só a partir do 2. O 1 era a unidade, quando você tinha um ajuntamento de unidades é que era um número. Mas o que é importante é que eram os números de contagem. Legal? E as grandezas eram coisas que tinham existência geométrica. Tá beleza? Certo? Então, por exemplo, o que é importante para essa discussão aí? A gente vai tentar, como eu falei, resgatar essa distinção entre número e magnitude. Tá legal? Então, por exemplo, qual é um exemplo de magnitude? Área. Tá legal? Certo? Quando a gente pensa na nossa matemática contemporânea em área, o que a gente pensa automaticamente na cultura matemática que nós somos educados? Assim? Se eu falar assim, área do retângulo, qual é o área do paralelogramo? Pronto, qual é a primeira coisa que vem à cabeça? Base vezes altura, todos concordam? Né? Todo mundo, para mim também, a área do paralelogramo tem base vezes altura. Tranquilo?
como é a formulação que tem, por exemplo, em Euclides, dos elementos de Euclides para a área do paralelogramo? É assim, é um teorema que diz que a área do paralelogramo é equivalente, na verdade o termo que ele usa é até igual, né? Tipo, paralelogramo é igual ao retângulo, mas esse igual que ele quer dizer é ter a mesma área. Mas ele fala o seguinte, não fala que é base vezes altura. Ele fala que a área do paralelogramo é equivalente à área do retângulo de mesmas bases e altura. Tranquilo? E como é que ele faz? Como é que ele estabelece? Como é que ele demonstra essas equivalências? Demonstra essas equivalências por meio de construções geométricas, né? Por meio daqueles axiomas lá deles, dos postulados que são baseados em construções geométricas com regra e compasso, tá claro? Tá beleza isso? Tranquilo? Então, não existia na matemática grega uma noção de fórmula, obviamente, que era uma matemática retórica, mas não, quando se falava de áreas, por exemplo, os problemas eram de comparação de áreas, de equivalência de áreas, etc. Não existia uma preocupação em representar essas áreas por meio de números. Tá legal? Beleza? Então, tipo, quando você, o problema com áreas, ele não teria o intuito de encontrar área, ele teria o intuito de... de encontrar, mas encontrar geometricamente. Ele vai encontrar um quadrado equivalente a qualquer... E eram chamados problemas de quadratura. Entendeu? Então tem, por exemplo, aquele problema que é inclusive impossível com regra e compasso, quadratura do círculo. O que é a quadratura do círculo? É encontrar um quadrado com a mesma área do círculo. Isso depois pode se demonstrar que isso com regra e compasso é impossível, né? Mas o problema de quadratura era esse, era você tinha uma figura lá, você quer achar um quadrado que tem aquela mesma área. Tá beleza? Certo? E para isso é interessante, só como parênteses, o teorema de Pitágoras tinha um papel importante, né? Porque o teorema de Pitágoras, que a gente entende como um teorema sobre medidas, assim, sobre comprimentos, na verdade ele é um teorema sobre áreas, tá claro? Então o teorema de Pitágoras diz, né, essa coisa, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados da cabeça, é o quadrado da hipotenusa mesmo, o quadrado cujo lado é a hipotenusa, tranquilo? Certo? E esse teorema de Pitágoras era muito usado nessas construções de quadratura, de você querer achar um quadrado com a mesma área, entendeu? Desculpa se eu confundi com alguma coisa, mas isso não seria então um problema de medida no sentido de tentar ver quantas vezes uma coisa cai em outra coisa? Só que isso não era expresso por um número, entendeu? A diferença que eu tô fazendo é essa, entendeu? Eu acho que na época dos gregos era calcular o mesmo que medir. Isso, não era medir, você atribuir um número. Ah, sim, não, mas eu estou pensando em medida no sentido de comparação, não no sentido de número. Então, isso seria um problema, era preocupado com problemas de medida. Isso, sim, exatamente. Beleza? Então, uma maneira que eu acho interessante da gente vivenciar um pouco isso aí é falar, que era até uma coisa que eu ia ter falado antes, mas não deu. É falar que tem no meu livro, no volume 2, mas na verdade no volume 1, aliás. Mas fica mais legal quando a gente fala de números racionais, que é as interpretações e significados para as operações. Tá legal? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Tranquilo? E essa coisa da área, eu vou voltar já a essa coisa da área como um exemplo dessas interpretações e significados para as operações, tá? Essa coisa da área é importante porque tem uma importância especial, eu acho, na escola, porque uma coisa que eu tenho falado que é meio uma ironia de propósito é defender uma abordagem geométrica para a geometria na escola básica, porque a geometria na escola básica virou tudo menos geometria, né? A geometria na escola básica se reduz a uma taxonomia e a um formulário, né? Tipo, uma taxonomia, todo mundo entende o que eu quero dizer, é uma lista de nomes, é uma classificação. Tipo, prisma, paralelogramo, não sei o quê, beleza? Certo? Chegando ao cúmulo, de uma vez eu vi num livro didático, na verdade nem poderia falar isso, eu vi isso no PNLD, um livro que era submetido ao PNLD, que tinha um exercício que era assim, classifique uma figura com uma foto do dia a dia, uma sala, um quadro, não sei o que, uma
mesa, cadeira, e ela assim, classifique nessa figura, nesse desenho, as figuras geométricas e as não geométricas. Adivinha o que era? As não geométricas, aí tinha o gabarito, né? É só com o gabarito que eu entendi. As não geométricas são aquelas que não tinham um nome padronizado, então tinha tipo assim, já geométrica, círculo, quadrado, se fosse uma parada assim, era não geométrica. Então em geometria ela virou isso. Então esse resgate com inspiração na matemática grega, ela tem esse papel também da gente pensar no ensino de geometria a partir da vivência da própria geometria, né? De você, por exemplo, falar de equivalência de área recortando um pedaço, colando o outro. Quando a gente fala paralelogramo, dá logo a fórmula. Então você explorar a equivalência, trapézio, vocês uma coisa que corre super bem quando na aula de unidade é sempre fazer as figuras no papel mais claro e botar em cima do papel quadriculado para fazerem algum tipo de medida. Exatamente. É difícil porque eles gostam tanto de uma fórmula que a gente, meu Deus do céu, que coisa fazer de fórmula que aluno. Mas são alunos de que anos? De todos. Tá. Eu trabalho com eles na calçada do ensino médio. Porque é uma questão cultural, né? Uma questão da cultura matemática que é construída na escola, uma cultura de fórmula. Já deve se diverte, nossa, que interessante, mas é a fórmula correta, entendeu? Tipo, não é que eles desgostem da atividade, mas é que você acaba a atividade, aí eu como professor tenho a sensação de que, porra, agora foi, hein? Porra, que atividade de zona da porra. Aí eu não chego e falo, mas tá aí a fórmula. Você brocha, né? Pois é. Mas é isso, é que a gente fica anos trabalhando só com fórmula. De repente faz uma atividade diferente, fica na expectativa deles automaticamente mudarem. Nossa, eles vão adorar isso, uau, você E eles gostam, só que é o que eles estão acostumados mesmo a trabalhar com a fórmula. Isso aí. Eu estou falando agora assim, se a gente tivesse um ensino de matemática mais humano desde o Fundamental 1, teria menos pessoas votando em Bolsonaro. Isso é uma questão de desumanidade, né? Construir a humanidade. E a gente tem uma educação que é muito desumanizante, né? Mas olha só, então eu quero falar um pouco disso. Interpretações de significados, deixando claro o seguinte: o que eu vou falar aqui é uma construção possível para a gente explorar melhor. Eu quero dizer assim, não é a verdade sobre as operações, entendeu? É uma construção que a gente pensou ao escrever esse livro para explorar melhor as operações com as quais a gente lida comumente na escola básica e que, a meu ver, não são suficientemente exploradas. Então, é um possível caminho para a exploração. Não vou dizer nem que é o melhor, nem que é o único, mas eu acho que ele traz à tona certas questões que são interessantes e que têm a ver com aquilo ali, tá? Beleza? Então, primeira coisa, no livro a gente... uma coisa que a gente fez é que a gente distinguiu interpretação e significado, tá? Então, interpretação e significado são coisas diferentes, que eu vou explicar o que é. Também não sei se esses são os melhores nomes, que a gente ficou pensando literalmente anos nesses nomes. E aí chegou com esses nomes aí, mas hoje eu também já não gosto deles, mas eu estou botando porque é contado no livro. Tá legal? Beleza? Então, basicamente, antes de explicar o que é interpretação e significado, vamos falar das operações de adição e subtração primeiro, tá legal? Certo? Então, adição e subtração. Eu não sei se vocês viram em alguns textos, até no PCN, se eu não me engano, acho que sim, fala de diferentes interpretações das operações. Já viram isso? Né? E, por eu nem vou escrever o que está escrito aí, mas no caso da adição,
em geral, são apontadas duas interpretações, que são as interpretações de juntar e acrescentar. Tá legal? Beleza? Né? Então, e como é que isso é definido antes? Basicamente é uma questão quase que temporal, né? Assim, juntar é quando você tem duas coisas juntas. Acrescentar é quando você tem uma coisa, pega outra que não estava ali inicialmente e acrescenta. Tá tranquilo? Certo? E a subtração, em geral, são apontadas três interpretações, que são, esqueci agora, diferença, comparar, retirar, comparar e completar. Retirar, comparar e completar. Né? Que é até importante isso, porque retirar é aquela ideia de que você tem, eu tenho 10 figurinhas e dei 5 para o meu amiguinho. Quantas figurinhas eu fiquei? Então essa é retirar. Beleza? Comparar é aquela, eu tenho quando usa mais. Né? Assim. E essa confunde porque acho que tem a palavra mais. A minha mãe fala isso quando ela dava aula, e minha mãe tem 90 anos. Quando ela dava aula no Fundamental 1, na época, ela falava isso, que os alunos perguntavam assim, a conta de quê? Aí buscava uma palavra que tinha a conta, que talvez mais acha que conta de mais. Então isso é importante ser trabalhado. E muitas vezes dessas interpretações, uma delas é muito mais privilegiada do que as outras. Então no caso da subtração, retirar, quase todos os problemas são de retirar, né? Beleza? Os erros comuns dos alunos são justamente nos outros casos. Porque você acaba trabalhando, por exemplo, na questão, né? A questão de repartir partes iguais não é um problema, mas quando essa ideia do saber, ele não resolve, mas é porque a ele não foi dada a oportunidade de conhecer os outros. Seria o quê? Significados? Seria, vou chegar lá já. Então, justamente, a divisão fica impregnada só dessa ideia de repartir, né? Beleza? Então, no caso da subtração, comparar é a ideia de quantos tem a mais, beleza? Certo? Então, meu irmão tem 7 anos e eu tenho 9 anos. Quantos anos eu tenho a mais do que meu irmão? E completar a ideia de quantos faltam, né? Tipo assim, eu tenho um álbum de figurinhas e quero, sei lá, 20 figurinhas, eu tenho 15, quantas faltam? Então são situações que envolvem a operação de subtração, mas que têm interpretações diferentes. Tá claro? Beleza? Tá? Agora, por isso a gente está chamando de interpretação. Tá legal? A gente está chamando de interpretação porque é uma coisa meio subjetiva mesmo. É uma coisa, por exemplo, acrescentar e juntar. Você pode falar uma situação assim, por exemplo, um jogo de futebol, o time tal fez 2 gols no primeiro tempo e 3 gols no segundo tempo. Isso é acrescentar ou juntar. Eu acho que pode ser colocado das duas maneiras. Entendeu? Quer dizer, não tem uma coisa, depende de como você coloca o problema. Tá beleza? Ficou claro esse exemplo? Tá? Agora, o que a gente está chamando de significado, eu falei, eu nem acho esse nome bom, mas só para explicar a distinção que a gente fez. É quando isso não depende de uma interpretação mesmo, isso depende da natureza das coisas que estão sendo operadas. Tá legal? Beleza? Então, olhando agora para a multiplicação. A multiplicação Oi? Viajando um pouquinho hoje, mas assim, como juntar essa ideia, para mim que são as ideias que envolvem as operações. Acho que pode ser ideia, é uma boa palavra. As ideias que envolvem a operação. Isso. Então, são significados? Não, tipo, juntar é uma interpretação, não é um significado. Juntar não é um não, de acordo com essa formulação que a gente fez aqui, tá? Beleza? Mas eu vou explicar o que é significado.
significado. Você vai entender melhor como explicar o que é significado. Entendeu? Certo? Mas veja bem, eu não quero, não preciso vocês se fixarem muito nessas palavras, mas e sim na distinção entre elas. Poderia ser outras palavras, tá legal? Mas Pedro. Então a questão da subtração também já se percebe então como um número inteiro, tipo, tirar mais. Porque quando você fala tirar, né, você pega uma criança lá, sei lá, tem 2 anos, né? 2 dedos, tira 2, tira 5, aí ela diz que não dá, né? Também nessa interpretação então, de que essa interpretação, na verdade, o que eu vou falar aqui mas na aula, tá, né? Essa ideia de retirar coisas nessa interpretação de subtração de retirar coisas, a gente está puxando mais para o lado de contagem, né? Sim. Mas depende de quais são as coisas também, né? Você pode retirar dinheiro, sei lá. Aí você pode... Eu odeio esse exemplo. Eu também odeio, mas tudo bem, se você for retirar dinheiro, você pode chegar nos negativos. Então, por isso que eu dei esse exemplo. Quando eu estava na educação básica, eu sempre tive muita dificuldade com meus negativos. E aí, sempre falavam isso pra mim, que você pega dinheiro emprestado do banco, aí você passa a ter menos tanto. Eu falava, não, porque se eu peguei, eu tô com mais tanto. Não, você tá com menos, não, eu tô com mais, eu peguei 20, eu tô com 20, entendeu? Eu odeio esse exemplo com todas as minhas turmas. Então temperatura. De repente, ficou menos ainda. Retirou do banco para pagar o agiota, ficou menos ainda. Então, comparação, né? Temperatura, você tava, sei lá, 20 graus, aí caiu 30 graus, você foi para a Europa, pegou? E aí é uma interpretação de retirar que leva a números negativos. Quer dizer, essas interpretações elas podem levar a números negativos. Mas aqui no contexto da aula de hoje, a gente vai falar só sobre números positivos mesmo, que a gente vai falar sobre medida. Então não é muito meu objetivo hoje falar sobre negativo. Mas elas também levam a números negativos, tá? Beleza? Mas deixa eu tentar explicar o que eu quero dizer com significado. Tranquilo? Certo? Vamos comparar. O que eu quero comparar? O papel dos termos numa adição e numa multiplicação. Tá legal? Os termos, no caso, o quê? No caso da adição são as parcelas, e da multiplicação são os fatores. Tranquilo? Certo? Então, na adição, quando eu somo 2 laranjas com 3 laranjas, o que eu obtenho? Sempre o quê? 5 laranjas. Então, tudo bem, posso somar 2 laranjas com 3 bananas, eu vou ter 5 frutas. Tá? Mas faz sentido multiplicar 2 laranjas. O que é 2 laranjas vezes 3 laranjas? 6 o quê? Salada de fruta. Salada de fruta, pode ser. Beleza? Certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Esse exemplo das frutas é legal, mas um exemplo que dá para explorar mais é de comprimento mesmo, metros. Se eu somo, por exemplo, 2 metros com 3 metros, eu obtenho o quê? 5 metros. Agora, se eu vou fazer uma operação de multiplicação, na verdade tem 2 possibilidades para eu dar significado para a conta 2 vezes 3. Beleza? Tá? Uma é multiplicar 2 metros por 3. E esse 3 é um fator multiplicativo, é um escalar. Ele não é uma grandeza. Ele é um número meio adimensional, tá? E o resultado disso aqui é o quê? 6 metros. A outra possibilidade é eu multiplicar 2 metros por 3 metros e o resultado é o quê? 6 metros quadrados. Tá tranquilo? Certo? Com base nisso aí, a gente identifica 2 significados para a operação de multiplicação. Um a gente chama de um significado interior, e outro, a gente está usando esses nomes, né? A gente está chamando de interior ou aditivo. E o outro é um significado exterior. Tá? Por que a gente está usando? E a adição é sempre interior. A adição e subtração, elas são sempre interiores. Tá? Por que a gente está dizendo isso? Porque a adição e subtração
elas não mudam a natureza daquilo que está sendo operado. Tranquilo? Certo? Beleza? Se você soma metro com metro, você termina com metro. Tá legal? Você sempre, subtração é a mesma coisa, você sempre soma ou subtrai grandezas da mesma natureza e o resultado é uma grandeza daquela mesma natureza. Tá claro? E a multiplicação tem duas possibilidades. Ou você multiplica uma grandeza por um número, tranquilo? Certo? E o resultado é uma grandeza da mesma natureza, ou você multiplica duas grandezas, que na verdade eu botei aqui da mesma natureza, mas elas podem não ser da mesma natureza. Tá? E você obtém uma grandeza de outra natureza. Tá legal? Certo? Então não existe na multiplicação uma situação onde eu multiplico, seria o análogo disso aqui. Eu multiplico duas grandezas e obtenho uma grandeza daquela mesma natureza. Tá legal? Tranquilo? Ficou claro isso? Isso acontece muito com monômio, né? Quando você está com o moleque. Sim. Aí tu bota 2x mais 2y, tu bota 4xy. Isso aí. Você trabalha com essa perspectiva de colocar no real, tipo, somar frutas, somar... Aí ele entende que ele não consegue somar x mais y. Isso aí. Exatamente. E o monômio vem da potência, que tem tudo a ver com isso, né? A potência tem a ver com isso. Né? Você, quadrado, cubo, né? Não somar e multiplicar. Então tem a ver com isso. A gente vai falar bem. Fala. Alguns alunos, eles falam que o professor, na hora de somar as hipóteses ou as variáveis, eles vão descobrir o resultado diferente. Isso. Beleza? Tá? Então, olha só. Mas o legal, eu botei isso aqui só para dar uma familiaridade, considerando a maneira como a gente está acostumado a pensar. Mas o legal é pensar nisso, fazendo a distinção mesmo entre número e magnitude. Tranquilo? Certo? Então, vou apagar isso aqui, daqui a pouco eu escrevo de novo.
Então, assim que a gente está distinguindo, eu vou falar em seguida da divisão, tá legal? Beleza? Tranquilo? Mas a divisão vai ter a ver com isso aqui. Mas assim que a gente está distinguindo esses dois significados, que a gente está chamando de significados, como eu falei, eu não sei nem se significado é a melhor palavra. Mas o que eu quero que vocês entendam é a distinção entre essas coisas, está claro isso? Então a gente está distinguindo esse interior. Por que a gente chama de interior? Porque preserva a natureza daquilo que está sendo operado. Tranquilo? E um significado exterior porque altera a natureza. Tá claro? Beleza? Certo? E nesse sentido, a adição e a subtração, cada uma delas tem um único significado, porque eles sempre preservam a natureza. Tá legal? A natureza ou a espécie, sei lá, grandeza de mesma espécie, tanto faz. Ele sempre preserva a natureza daquilo que está sendo operado, tá? Então, juntar e acrescentar, a gente está chamando de interpretações diferentes para o mesmo significado. Quer dizer, é um único significado que pode ser interpretado de várias formas. Tá legal? Beleza? E na multiplicação, na divisão, existem vários significados, porque dependem dessas naturezas. Ficou claro isso? Certo? Tranquilo? Agora, como eu falei, que é legal pensar nisso aqui, lá no nosso livro a gente colocou isso na discussão já com números naturais, tá certo? Mas é legal pensar nisso aí, é mais legal pensar nisso com números racionais ou reais, né? Por quê? Porque é legal você pensar nessa distinção sem medir as grandezas, tranquilo? Certo? E lá nos números naturais, como a gente está falando de contagem, está tudo medido a priori, ficou claro? Tá beleza? Certo? Porque é aquela diferença ali, como a unidade é atômica, já tem uma unidade a priori, que é o 1, tá? Então já está tudo medido. Então lá nos naturais tudo é número, tá legal? Aqui, quando a gente está falando de medida, as coisas só viram números quando acontece o quê? Quando você coloca uma unidade. Tá claro isso? Certo? Então, que é interessante pensar nisso sem medir. Tá beleza? Porque no momento que você mede, o que eu estou querendo dizer com medir? É fixar uma unidade. No momento que você fixa uma unidade, tudo vira número. E aí é tudo a mesma coisa. Aí é tudo a mesma operação. Tá legal? Certo? Beleza? Mas a gente pensar, e aí que dá a inspiração dos gregos. Se a gente pensar como os gregos pensavam, que é pensando nas grandezas sem atribuir a elas números, essas são operações diferentes. Tá legal? Ficou claro? Por que elas são operações diferentes? Porque elas têm objetos diferentes. Ficou claro isso ou não? Ou viagem? Tá? Então, como seria pensar nisso aqui sem números? Seria pensar o seguinte: essa aqui, o que eu tenho? Eu vou pensar numa grandeza aqui, tranquilo? Certo? Que é um segmento. Eu só vou atribuir, rotular esse segmento com um número quando eu fixar uma unidade. Tá legal? Sem isso eu não vou ter esse rótulo, não vou ter essa representação numérica, certo? Mas eu posso fazer essa operação, por exemplo, multiplicar isso aqui, por exemplo, por 3, por meio de uma construção geométrica. Tá claro? Tá beleza? Certo? Que construção geométrica é essa? É essa aqui. Beleza? Tranquilo? Certo? Então repara que essa operação de multiplicação com um significado aditivo, ela é uma operação entre inicialmente uma operação entre uma grandeza e um número. Tá? Um número que eu botei um número natural, mas poderia ser até um número real aqui. Tá legal? Poderia fazer, que é o significado de multiplicação como esticamento, tá?
esse número aqui poderia ser 3 meios ou poderia ser raiz de 2. Tranquilo? Eu estaria esticando aquele fator. Tá beleza? Certo? E aí, no caso incomensurável, teve uma discussão aí sobre como é a construção geométrica dos incomensuráveis, que seria uma construção geométrica por aproximação. Mas dá para pensar nisso, que é um significado de esticamento aqui. Tá legal? Poderia ser meio, né? Hã? Poderia ser meio? Poderia. Meio seria... Se eu multiplicar por 3 meios, por exemplo, o que é multiplicar por 3 meios? Por exemplo, é dividir por 2 e multiplicar por 3. Então seria isso aqui. Botar esse é o segmento AB, e AB vezes 3 meios é isso aqui. Beleza? Tranquilo? Mas aí eu deveria esticar. E se fosse... Não, pode ser encolher também. Nossa. Esticar 10 homotetia. Entendeu? Beleza? É a ideia de... E a gente está chamando de significado aditivo por isso, porque essa ideia de homotetia, ela vem de uma ideia de multiplicação como... A raiz dela está lá na multiplicação como uma adição repetida. Entendeu? Certo? Você primeiro faz no caso inteiro, mas ela preserva esse significado de esticamento ou encolhimento que vem daí. Tá legal? Beleza? E o importante é que preserva a natureza das coisas. Tranquilo? Eu estou fazendo com comprimento, mas poderia ser qualquer grandeza. Certo? Área também, o que é multiplicar uma área por 3? Né? Um quadrado, multiplicar por 3, é você botar 3 quadrados. Tá? Tranquilo? Beleza? E o significado exterior, a gente muda a natureza daquilo que a gente está operando. Tá legal? E mais uma vez, eu vou exemplificar com comprimento, mas a gente poderia pensar com outra grandeza. Tá legal? Beleza? Então, com comprimento, e aí o que é importante no significado exterior? Porque implícito a realização da operação está uma relação entre as unidades daquilo que está operando. Tá legal? Beleza? Quer dizer, implícito quando eu vou fazer a conta da operação. No seguinte sentido, na verdade quando eu vou medir, né? Então, eu vou exemplificar com comprimentos, tá certo? Então, o que significa multiplicar? No sentido da multiplicação exterior, multiplicar esse segmento por esse segmento. Significa construir um retângulo que tem esse segmento como lados. Tá legal? Então, o resultado da operação é isso aqui. Tá tranquilo? Eu tenho uma pegada aqui. Você tá bom, né? Se eu pego um quadrado por 3, eu estou colocando um quadrado do lado do outro. Show. Mas eu poderia multiplicar um quadrado por um número também bem grande, ao invés de colocar um do lado do outro, colocar um atrás do outro. Sim. E isso me resultaria em uma figura que tem uma natureza diferente da que eu tinha. Não, mas a natureza que eu estou falando é da grandeza. No caso, a grandeza é a área. Tá, então resultaria em uma figura diferente, mas que tem a mesma área. Agora não é. Por quê? Você entendeu qual é a minha dúvida? Entendi, mas as figuras podem ser diferentes, mas elas serão equivalentes em área. Ah, tá, entendi. Porque a grandeza, no caso que você está multiplicando, não é a grandeza no formato, a grandeza é a área. Tá. Aí nesse caso, então, seria equivalente eu botar elas assim, ou eu botar elas assim, porque se eu pegasse todos os quadrados que eu tenho e eu somasse a área de todos eles, eu continuaria tendo uma área. Você pode até fazer assim, ó, eu tenho esse quadrado, vou multiplicar por 3. Eu posso multiplicar por 3 assim, e posso multiplicar por 3 assim, ó. E posso multiplicar por 3 assim. Porque a minha viagem tinha sido que eu criaria uma outra dimensão se eu somasse quadrados. Não, mas aí então, você vai ter figuras que são equivalentes. Acho que para criar outra dimensão poderia multiplicar um comprimento vezes uma área. Aí você com certeza. Então, multiplicar um comprimento vezes uma área é um exemplo de multiplicação exterior. Tá certo? Beleza? Porque você chega no volume. Entendeu? Tranquilo? Tipo, empilhar várias folhas de papel por cima da outra e tirar um paralelepípedo. Então,
Por isso, né, mas é uma área que uma folha de papel, ela é um prisma, né? Ela não é um retângulo, na verdade. Se eu for empilhar, na verdade, empilhar a folha de papel é somar volumes. No caso desse sentido assim concreto, vai dar aquela reima lá de papel passa. Já mede. Top. É. Como dizer os alunos, Tá claro isso? Tá? Beleza? Tá tranquilo até agora? Tá? Então, existem muitos exemplos de multiplicação exterior, né? O outro exemplo é volume. O que é importante? É que os fatores, os termos de operação, eles podem ou não ser da mesma grandeza, mas o resultado certamente será algo diferente daquelas duas grandezas anteriores. Tá claro? Beleza? Porque senão recairia nesse caso aqui. Tá? Então, por exemplo, volume. Eu multiplico um comprimento por uma área e tem um volume. Tá legal? Beleza? Tá? Isso depois vai ter a ver com a divisão também. Se eu divido, por exemplo, um volume por uma área, eu tenho um comprimento, por exemplo. Então, esse é o significado exterior de divisão também. Tá beleza? Certo? Tranquilo? Outro exemplo disso é velocidade. Tá legal? Velocidade é uma grandeza que é produzida pela divisão entre distância e tempo. Densidade também. Beleza? Certo? São todos exemplos de multiplicar. No caso, a gente está falando de divisão, pode pensar na multiplicação correspondente. Multiplica velocidade por tempo dá comprimento. Tá legal? Mas são operações de multiplicação e divisão que envolvem grandezas de natureza diferentes. Tá claro? Beleza? Tá, bom, antes de falar da divisão, posso apagar aqui, né? Isso aqui também, né? Vou escolher fazer. Olha só, antes de falar, eu quero falar uma coisa importante dessa ideia de área aqui, tá legal? Que é seguinte, como eu falei, a gente está pensando nessas operações aqui sem medir as grandezas. Então, eu estou pensando nas operações geométricas mesmo, tá legal? Certo? Então, quando eu multiplico isso aqui por isso aqui, o resultado não é um número, o resultado é uma grandeza que pode ser representada por esse retângulo. Ou, como a Camila falou, poderia até ser representada por outras figuras de mesma área, mas é uma grandeza geométrica, eu não estou pensando num número. Tá legal? Tá claro isso? Então, nesse sentido de pensar nas operações no campo geométrico, especificamente, isso aqui é uma operação diferente dessa, concorda? Até a gente pensar naquela formalização de operação com o produto cartesiano, beleza? Por quê? Que é uma operação diferente dela, porque elas são operações entre coisas diferentes. Tá claro? Beleza? Certo? Entre objetos de natureza diferente mesmo. Tranquilo? Certo? Quando é que isso é unificado e vira uma única operação que a gente batiza de multiplicação? Quando a gente mede tudo, porque quando a gente mede, tudo vira número. Tá claro? Certo? E quando tudo vira número, aí é uma operação só. Ficou claro isso? Certo? Beleza? Então, na verdade, é o seguinte, quando eu tenho grandezas e eu vou medir certo? Quando eu tenho grandezas, eu meço em relação a uma unidade fixada
tudo vira número, que são os resultados dessas medidas. Então o número real, no caso, é o resultado de uma medida, tá claro? Tá certo? E quando eu faço isso, nesse caso aí que eu tenho multiplicação interior e multiplicação exterior, ao fazer isso aqui, eu unifico numa única operação entre números, tá claro? Certo? Beleza? Então, aquilo que a gente entende como operação de multiplicação entre números reais, certo? Como um corpo, tem sua gênese no resultado dessa unificação que é feita por meio desse processo de medida. Tá beleza? Certo? Tranquilo? Só que quando a gente pensa na matemática escolar, a gente só pensa nesse produto final, a gente não pensa em nada disso, certo? E ao deixar de pensar em todas essas coisas, eu defendo que tem aspectos importantes dessas operações que passam batidos, que a gente não reflete sobre eles. Tranquilo? Por exemplo, poderia falar horas sobre isso, mas vou citar um exemplo que eu acho muito importante, que é voltando a falar do ensino de geometria, que é quando a gente ensina área, por exemplo, tá certo? Então a gente ensina a área como fórmula, tá? Beleza? Ao ensinar a área como fórmula, certo? O que acontece? Tem dois problemas principais. Um é que a gente pula toda essa experiência geométrica de recortar e colar, de fazer equivalência de áreas, etc. A gente dá logo a fórmula, beleza? Isso é um problema. O outro problema é que o próprio significado de fórmula, de área, fica obscuro. Porque o que é uma fórmula de área? Para entender o que é uma fórmula de área, o que a gente tem que pensar é o seguinte, que quando eu estou no significado exterior de multiplicação, beleza? Certo? O que eu tenho? Eu vou multiplicar comprimento vezes comprimento e eu vou obter uma área. Tá legal? Tá certo? Beleza? E suponha agora que eu quero medir essa área, tá? Eu vou medir essa área de uma maneira... O que é medir uma área? Medir é comparar com uma unidade, concorda? Mas eu não vou medir essa área de uma maneira qualquer, eu vou medir essa área em relação a uma unidade que é determinada a partir dessas unidades aqui. Então, ao fazer essa operação, o que eu tenho? Eu tenho uma unidade de comprimento ao qual estará associada a uma unidade de área, concorda? Beleza? Tá? Então, quando eu estou medindo os lados de um retângulo em metros, a área vai sair em metros quadrados. Tá legal? Então, o que é uma fórmula de área? Uma fórmula de área é uma maneira de expressar uma medida de área em função de medidas de comprimento, certo? De acordo com uma relação específica entre unidades. Tá tranquilo? Ficou claro isso que eu falei? Então, quando eu escrevo, por exemplo, que a área do retângulo é base vezes altura, tranquilo? Certo? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu vou escrever meio retoricamente essa fórmula. O que essa fórmula expressa em relação a significados exteriores das operações? Ela expressa o seguinte, que se
Tá claro? Beleza? Tá claro isso? Tá? Certo? Então é isso que essa fórmula quer dizer. Tá? Quando eu escrevo S igual a A vezes B, essa é uma relação entre números. Tranquilo? Mas muitas vezes ao falar essa fórmula na escola básica, a gente não dá ênfase ao fato de que esses números, eles surgem de medições de área e de comprimento, e medições entre as quais há uma relação entre as unidades. Tá legal? Beleza? Ou seja, é fazer aquele desenho que muitas vezes não é feito na escola básica, tranquilo? Certo? Tá beleza isso que eu estou falando? Sim? E vocês acham que então essa fórmula não fica claro que ela quer dizer isso? Tá legal? E esse desenho aqui, vocês acham que ele... As crianças quando aprendem área, elas entendem isso ou não? Ou a fórmula é jogada? Isso bem melhor do que com a fórmula. Isso bem melhor do que com a fórmula. Bem melhor. Eles enxergam isso aí. Então, mas no ensino, isso aqui tem sido feito ou tem sido simplesmente jogada a fórmula? Eu acho que mais recentemente tem sido mais feito. Inclusive tem livro didático também. Oi? Existem vários materiais que levam a fórmula. O problema é quando você pega um que já está mais velho, né, mais no final do Fundamental 2 do ensino médio, porque ele não aprendeu assim e, cara, tipo, se ele não aprendeu assim, ele não vai aprender isso nunca, porque a fórmula é tipo uma chupeta, sabe? Tipo, tu se apega a ela, é um negocinho quentinho, um negocinho aconchegante, sabe? Aí tu não quer largar ela. Tem que ter uma terapia, né? Tem que ter uma terapia, é real, é sério. É isso mesmo. Né? Tranquilo? Tá beleza? Isso aí? Tá? E a mesma coisa, por exemplo, você mede distância em metros e mede tempo por segundo. A velocidade vai ter ao medir a velocidade, você vai ter uma unidade para a velocidade que é produzida a partir da comparação da relação entre aquelas unidades. Tá? Beleza? Agora, esse tipo de abordagem, ela está, eu estou vendo ela no ensino fundamental, na educação primária. E assim, eu 2 vezes eu vi um uso disso que foi meio bizarro. No sentido de que fazia o desenho, fazia, coloria, ele coloria, não sei o quê. E aí pronto, e acabou, entendeu? Então, tipo, não tinha nenhum tipo de sistematização. Nenhum, entendeu? Tipo, era uma atividade de desenhar, só que ao invés de desenhar no papel branco, você desenhava no papel reticulado, entendeu? Aí não sei se serve pra muita coisa. Também não atrapalha, atrapalhar acho que não atrapalha, mas também não sei se ajuda, entendeu? Pois é, mas não, acho que até é legal, mas depois tem que ter uma... Sim, porque acaba aí, entendeu? Aí eu não sei. Fica uma brincadeira de colorir. É uma brincadeira de colorir. Eu penso que isso, para poder fazer isso aí ser uma coisa mais interessante, porque passaria uma formação das professoras da pedagogia, né? Uma outra abordagem. Não, então eu acho que de fato falta a formação das professores da pedagogia para isso, mas falta a formação da licenciatura em matemática. Falta. Também, não é? A gente também. Não está sobrando para ninguém informação. Eu acho que a gente tem que ter essa clareza também, que de fato. Falta para nós. Que é um problema da formação do professor, né? Que a gente fala que falta conteúdo na formação do pedagogo, mas falta conteúdo na formação do licenciado. O problema é o mesmo. Falta didática no nosso. Eu tenho vivenciado lá na FS hoje isso. Eu estou tendo um problema na rede municipal que as crianças chegam ao 6º ano no nível de 4. E meu professor de matemática de 6º ano, ele não tem condição de trabalhar com essa criança. Por quê? Porque a ele falta isso daí também. Não estou falando só de área, não. Estou falando desse conceito aqui das
operações. Mas falta isso ao professor que é licenciado em matemática. Não, é isso que eu estou falando. O professor de matemática no sexto ano, o problema está sendo que está chegando no sexto ano com um problema. E nós de matemática não estamos dando conta do problema. Mas por quê? Por uma incapacidade de atacar o problema. Porque nós, o problema, por exemplo, porque a própria formação não vai, que é aquilo que a gente já estudou aí, que ele fala que é a questão do que parece ser simples, né, que é a questão de ser elementar como básico, acha que é simples para se trabalhar no curso de formação do professor. Né? Como se isso fosse algo que fosse sabido, mas o professor de matemática também não sabe como lidar com essas questões. Então, essa discussão que a gente está tendo aqui é muito, ela revela muito a questão da confusão do elementar com o simples. Exato. Algo que a gente falou hoje, eu fiquei pensando, essa questão de trabalhar com frutas, né, na álgebra, né, 5 maçãs. Se você pegar qualquer leitura hoje, até do projeto Fundão mesmo, já inicia os textos assim, dizendo que não é adequado trabalhar assim rápido. O Fábio estava falando outro dia que na filha dele teve um problema, quanto dá 5 morangos e de 7 morangos. E aí aquilo ali a contextualizou. É fácil? Vocês acham que é fácil contextualizar uma aula de sexto ano? Vocês acham que é simples? Claro que não, é isso que eu estou falando. Depende. Mas olha só, deixa eu falar da divisão antes do intervalo. Tá? Beleza? Então, a divisão. Como é que eu não queria pagar a parte do lado? Posso pagar essa parte aqui? Pode? Ah, confia aí. Com relação à questão de olhar sempre para o outro e falar que a eu tive uma reunião na luta, na apresentação dos educações culturais das escolas que eu trabalho na semana passada. Ficou uma os especialistas falam que eles não conseguiam trabalhar, porque os professores de primeira a quarta, primeira a quinto, não faziam o trabalho direito por causa de formação. E os professores de primeira a quinta falando que não importa que eles precisavam de formação, mas até hoje a prefeitura sempre manda os professores especialistas darem formação para os generalistas. E o professor especialista também não sabe dar formação. Então, cara, foi assim, quebra-pau sensacional. Não tinha noção disso, era uma questão, sabe? Eu de antropólogo não tenho minha cara fácil, mas por dentro eu quero ver quem quer ganhar. Então, mas a gente tem que aprender a conversar com os professores do Fundamental 1. Sim, da hora eu vejo ter essa ideia. Mas olha só, posso pagar isso aqui também. Tá. Mas, na verdade, vou apagar aqui então. Olha aqui. E é isso que eu acho que tá. Você já está no nível. Não é só essa. Observe-se. Olha só, então eu não queria pagar isso aqui pelo seguinte. A divisão. Fala. Ligou? Então a questão que essa que eu estou falando é a confusão de elementar com simples, com superficial. E aí, parou? Não, parou não. Quando a gente começou falando sobre as operações, interpretações e significados, a gente começou com a adição e subtração. Aí falou das interpretações que tem, juntar, acrescentar e tal. Aí depois você falou da multiplicação. Aí você falou dos significados da multiplicação. Vai significar isso. O que você quer dizer é que na adição e subtração ela tem interpretação, não tem significado? Ela tem um único significado. Ah, tá. E na multiplicação? Tem vários significados. Mas ela não tem interpretação. Para cada um desses significados, a gente poderia inventar várias interpretações. Ah, sim. Entendeu?
Mas o que eu estou querendo dizer é que, nesse sentido que eu estou falando, como eu falei, eu não sei se a palavra significado é boa. Mas nesse sentido que eu estou falando, juntar e acrescentar o mesmo significado. Porque são coisas da mesma espécie que são transformadas em outra coisa daquela mesma espécie. Tá? Mas olha só, aí agora é o correspondente disso na divisão, que a gente já discutiu um pouco, vou só escrever. Aí a questão aqui é que tem o significado exterior, né? Que o significado exterior é exatamente correspondente a isso aqui, a gente dividir área por comprimento e achar comprimento, dividir volume por área e achar comprimento, volume por comprimento e achar área, distância, densidade, né? Velocidade, essas coisas. Beleza? Mas esse aqui, o significado interior, ele se desdobra em dois significados. Tá legal? Porque os termos da divisão, isso aqui vira dois casos. Porque um caso é quando eu tenho, que eu vou vir do resultado, né? Eu vou reverter o resultado. Né? Então, uma situação é quando eu tenho uma grandeza que eu vou dividir por um número e obter uma grandeza. E aí é aquele que a gente chama de repartição. Tá legal? Beleza? E a outra situação é quando eu tenho a grandeza dividido por outra grandeza, eu obtenho o número, que é a medida. Que é como se eu estivesse usando uma como unidade para medir a outra. Tá claro? Então a divisão tem... Isso está no livro e está naquele PDF que é o rascunho do livro de racionais também. Que já está no Moodle, tá? Beleza? Está até mais, obviamente, melhor explicadinho lá. Então o significado... Onde eu estava? Posso apagar aqui agora, né? Olha só, às vezes eu sem querer, às vezes eu estou chamando de espécie, às vezes eu estou chamando de natureza, é a mesma coisa, tá? É que eu escrevi, eu estou escrito tudo natureza, mas é a mesma coisa, certo? Quando eu falo de mesma natureza, de mesma espécie, é sinônimo, tranquilo? Tá?
Então, aqui, então, aquilo que eu expliquei, ficou claro? O significado, eu estou revertendo o significado interior, e tem duas maneiras de reverter. Ou eu divido a grandeza por um número, eu obtenho uma grandeza, que é tipo assim, isso aqui o exemplo seria dividir um segmento em 3 partes iguais. Tranquilo? Beleza? Aí eu obtenho um segmento também. Tá beleza? E esse aqui seria medida, dividir um segmento por outro segmento. E aí o que eu tenho, o resultado é um número que é quantas vezes um cabe dentro do outro. Ficou claro isso? Quer que faça um desenho sobre isso? Não. Certo? E aqui eu vou dividir uma área por um comprimento, por exemplo. Tá legal? Então, é importante que aqui, necessariamente, eu tenho espécies diferentes. E aqui eu tenho a mesma espécie. Tá legal? Por quê? Porque se eu tiver a mesma espécie, eu estou comparando as duas, estou vendo como uma cai, quantas vezes uma cabe dentro da outra. E o resultado é um número. Se eu tiver espécies diferentes, não, aí eu vou produzir uma nova grandeza, tá claro? Certo? Se eu dividir área por área, ou comprimento por comprimento, eu estou aqui. Tá legal? Certo? Porque se eu estou dividindo área por área, eu estou medindo. Eu estou vendo quantas vezes uma área cabe dentro da outra. Tá claro? Certo? Se eu estou dividindo distância por tempo, eu não estou comparando as duas. Tá legal? Beleza? Então eu estou produzindo. Então o resultado da operação não é um número, é uma terceira grandeza. Ali é significado de repartição ou é a interpretação? Significado. Isso tudo é significado. Entendeu? Por quê? O que a gente está chamando de significado é que depende da natureza daquilo que está sendo operado. Então aqui eu estou operando grandeza e número, aqui eu estou operando grandeza e grandeza. Entendeu? Então por isso que a gente está chamando de significados diferentes. São 3 significados: grandeza e número, grandeza de mesma espécie e grandeza de espécie diferente. Eu estava achando esse significado. É interior ou exterior? Poderia ser formulado dessa forma também. O significado é interior e exterior. E aí interior e exterior tem uma... Isso. E ali a interpretação, igual como juntar. Mas aí a gente não chamou de interpretação porque a gente chamou de significados diferentes quando muda a natureza do que está sendo operado. Entendeu? Então seria outra interpretação se fosse grandeza e número de outra forma. Mas aqui é grandeza e número, aqui é grandeza e grandeza. Entendeu? Lá na adição, a gente está chamando de mesmo significado porque é sempre grandeza, grandeza. Na adição não tem outra possibilidade, é sempre grandeza, grandeza. Entendeu? A adição você não soma metro com área, você não soma comprimento com área. A multiplicação você multiplica comprimento com área, só que dá outra coisa. Entendeu? Mas essa, como eu falei, foi a formulação que a gente fez. Você poderia propor outra formulação também, entendeu? Certo? Fala, Renato. Você acha que esse significado da multiplicação faz sentido fazer a parada da multiplicação de matriz? Acho. Quando fala de escalar. Sim, boa, isso aí. Essa coisa do significado das operações, a multiplicação é uma operação que tem nenhuma vocação de ser interior e exterior, porque ela está falando de matrizes, beleza? Que você tem um pouco isso, né? Você quando tem a multiplicação entre matrizes, tem uma certa analogia com o significado exterior, que é como se você estivesse produzindo uma matriz de outro tipo. E a matriz por escalar, beleza? Você está produzindo uma matriz do mesmo tipo daquela. Ou até produto vetorial, produto escalar, produto vetorial. Você faz produto vetorial, você está tipo um vetor perpendicular, você tem uma ideia. Não é assim a mesma coisa, mas tem uma ideia. Até chamado de produto externo. Produto exterior, exatamente. Entendeu? Beleza? Quer dizer, tem um pouco essa uma ideia em comum, né? Enquanto soma é sempre o interior, certo? Porque soma de matriz, você soma sempre matriz da mesma dimensão com a mesma dimensão da mesma dimensão. Né? Então isso mais uma vez reforça
Isso foi bom você lembrar, que eu, em geral, falo isso, mas tinha esquecido. Né? A soma é uma operação que tem uma vocação sempre interior e a multiplicação não. Pedro. Quando você fala dessas divisões aí de grandezas diferentes, eu lembro muito tempo atrás, muito tempo mesmo, que um amigo meu da onde eu morava, ele queria colocar a laje na casa dele. Eu achei isso na minha cabeça até hoje. Que ele queria colocar a laje lá, né? E aí, só que a laje é dada em metro quadrado. E o concreto vem em metro cúbico. Aí ele queria saber, ele falou, Jorge, como é que eu faço para... Ele tem que dividir pela altura da laje, né? Pela espessura da laje. E eu disse que não tinha como fazer, porque eram medidas diferentes. Aí eu perguntei ao meu pai não falou a quantidade específica. Mas é isso, né? Mas na verdade, porque no caso, se você dividir o metro cúbico pelo metro quadrado, vai dar a altura. Vai dar E aí eu consigo, né? Eu não tinha pensado nisso. Eu não sabia disso, mas na verdade a ideia é isso, né? Por isso que veio na minha cabeça, porque o concreto somente metro cúbico, o caminhão vai trazer metro cúbico. A laje é metro quadrado. Mas você pode construir uma laje de espessuras diferentes, né, irmão? Você vai ter que ter uma altura, né? Para você calcular. Mas aí não mede assim, E eu falei, pô, isso é um negócio, você trabalha nessa perspectiva, Pois é. Dia a dia. Posso apagar o quê? Eu posso apagar isso aqui? Ó. Eu vou fazer um pequeno quadro resumo antes da gente ir para o intervalo. Eu quero só, a gente vai ficar fazendo o intervalo um pouquinho mais tarde hoje, tá? Que eu quero só acabar de comentar algumas coisas, tá? Na volta a gente vai falar da definição do incomensurável e começar a falar de código de Dequim, pelo menos, que dá tempo. Posso apagar isso aqui? Então eu quero fazer um quadro resumo disso. É o seguinte. Então olha só, em resumo é isso aí que eu falei, tá? A gente tem um significado interior, significado exterior e significado interior. No caso da divisão, a gente pode desmembrar em dois significados, tá legal? Beleza? Tá? Que aí, como a Ana falou, a gente tá, eu não estou dizendo que tem que ser assim, eu estou justificando por que a gente chamou isso aqui de significados diferentes. A gente formulou dessa maneira, que eu não estou falando que é a maneira certa, mas a gente formulou dessa maneira porque a gente considerou significados diferentes quando os operandos têm naturezas diferentes.
Então, como aqui a gente está trabalhando com número e grandeza, aqui a gente está com grandeza e grandeza, por isso que a gente chamou de significado. Poderia ter outra construção. Tá? O que eu falei, o que é importante não é esses nomes. O que é importante é que eu acho que essa discussão é uma maneira de trazer coisas à tona que muitas vezes a gente não pensa sobre elas. Isso que é importante, tranquilo? Certo? Então, agora, só para última observação sobre isso, é que esses significados interiores, eles sempre estão relacionados com uma ideia de comparação. Eu poderia até usar esse nome aqui para o nome do significado, o significado de comparação. Tá? Por quê? Porque como nesses significados interiores aqui, a gente sempre está trabalhando com grandeza de mesma espécie e números. Tá legal? Beleza? Então aqui, como eu falei, ao dividir isso aqui, ó, ao dividir duas grandezas de mesma espécie e obter como resultado um número, o que esse resultado expressa? Esse resultado expressa quantas vezes uma cabe dentro da outra. Tá claro? Tá beleza? Tá? Que é o que? Esse número expressa uma comparação entre elas. Tá tranquilo? Certo? Agora, quando eu estou no significado exterior, esse significado exterior não está relacionado com uma ideia de comparação. Que eu não posso comparar área com comprimento. Tá legal? Beleza? Certo? Na verdade, a própria definição dos gregos de grandeza de mesma espécie é quando eu posso comparar uma com a outra, essencialmente. Não é bem isso, mas é essencialmente isso. Tá? Beleza? Então, quando eu divido comprimento por comprimento, eu posso entender que essa divisão é uma comparação entre, se o resultado é 2, quer dizer que um é o dobro do outro. Concorda? Certo? Mas se eu divido uma área por um comprimento e o resultado é 2, eu não posso pensar nesse resultado 2 como uma comparação. Não pode aquela área o dobro daquele comprimento. Concorda? Beleza? Tá? Então, a ideia que está em jogo nos significados exteriores, e aí é uma coisa muito legal que vai nos levar ao teorema fundamental do cálculo, é uma ideia de... não hoje, tá? É uma ideia de variação, né? Porque quando eu divido, que é muito claro, por exemplo, a ideia de taxa, tá legal? Certo? Quando eu divido área por comprimento, beleza? Certo? O que eu estou querendo ver é como aquela área varia em relação àquele comprimento, certo? Isso tem tudo a ver com o teorema fundamental do cálculo, porque a gente vai, obviamente, quando falar do teorema fundamental do cálculo, a gente vai retomar isso, tá? Mas olha só, o teorema fundamental, eu acho que é uma dúvida que fica em cálculo 1, nem sei se fica dúvida, porque o cálculo 1 é dado a jeitos tão procedimentalmente que nem chega a ter essa dúvida, mas enfim. Uma dúvida possível de cálculo 1 é, quando a gente fala do teorema fundamental do cálculo, o que diabos tangente tem a ver com área? Concorda? Porque você fala assim, derivada é tangente, integral é área. Tá legal? Beleza? Então, por que tangente é o contrário de área? Né? O teorema fundamental do cálculo ele parece dizer isso, que tangente é o contrário de área. Então, a relação de oposição que tem aí, que o teorema fundamental do cálculo expressa, é uma relação entre variação local e acumulação global. Tá legal? Então, se eu pensar num retângulo, certo? Pensa num retângulo, por exemplo, que um lado está constante, o outro lado está variando. Tá beleza? Certo? Tá? Só para ser uma função. Então a área é uma função de x, tá? É uma função de x. Tranquilo? Beleza? Então, o valor desse comprimento é a derivada dessa área.
Tá legal? E a área é a integral desses comprimentos, porque a área é o resultado da acumulação desses comprimentos. Tá legal? Beleza? Então, o que está por trás disso é uma ideia de divisão, mas não com comparação, com variação. Tá legal? Você está vendo uma coisa variando em relação à outra. Tá legal? Beleza? Então, eu acho esse exemplo bem bacana, porque mais uma vez a gente está problematizando essa fala de que a matemática da educação básica é fácil, é elementar. Tá legal? Então, tem ideias aqui que às vezes são negligenciadas, mas que estão na raiz de ideias muito mais, vamos dizer, sofisticadas, sei lá, muito depois daquelas. Ficou claro mais ou menos isso aqui? Tá? Quando a gente falar de teorema fundamental do cálculo, eu vou retomar isso aqui e falar muito disso, tá? Mas só para lá vocês lembrarem disso aqui, beleza? Tranquilo? Né? Então, essa divisão, que é até uma coisa muito discutida na própria área da educação matemática, que na década de 80 tinha uma divisão entre matemática elementar e matemática avançada. Tá legal? Então isso mostra, esse exemplo que eu estou falando aí, mostra que essa divisão não existe, né? Certo? As ideias perpassam toda a matemática. Tá legal? E aí, show isso aí? Eu acho isso super maneiro. Tá. Então beleza, intervalo.